a gente anunciou. Quem participa com a gente hoje, aliás, quem participa com a gente sempre, às quartas-feiras aqui do programa Reclamar Adianta, é a advogada Melissa Ariel Pires, que já está aqui nos bastidores, e vou convidar a Melissa para participar aqui da nossa transmissão de hoje. Melissa, tudo bem? Bom dia! Bom dia, Renata, tudo bem? Um bom dia a todo mundo que nos acompanha hoje aqui no programa Reclamar Adianta. Bom dia, Melissa. Só lembrando aí para os nossos ouvintes, quem quiser participar, entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 99328-9328 ou manda um e-mail para a gente, atilanunes@reclamaradianta.com.br, ou então posta a reclamação, a dúvida aqui nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Antes de a gente começar, Melissa, só vou dar aqui um oi para quem está nos acompanhando, a Sandra, o Gerson, o Fábio, a Luana, a Sandra, a Luzia, que todo dia pede aqui para a gente dar um bom dia para ela. Luzia, bom dia. A Sandra também acompanhando a gente, acompanhando também a gente o Ivan, o Frank Leon também aqui ligadinho aqui na nossa transmissão de hoje, o Pedro Neto, a Rosângela, enfim, muitos ouvintes acompanhando aqui a nossa transmissão hoje pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso dial na Rádio Bandeirantes. Melissa, hoje tem um monte de assunto para a gente conversar aqui, né? Assuntos relacionados aí ao direito à saúde. Vou começar, então, por uma decisão judicial de um empregado que aderiu à dispensa incentivada, né? Aqueles planos de demissão voluntária das empresas, ele conseguiu manter o plano de saúde dele, mas para isso ele precisou ingressar na justiça. Queria que você explicasse melhor para a gente aí essa decisão judicial e por que esse empregado aí que aderiu ao plano de demissão voluntária, ele precisou ingressar na justiça para manter o plano, porque não é direito aí do empregado manter o plano de saúde mesmo após a dispensa? Pois é, Renata, foi uma decisão do TST, não foi nem uma decisão da nossa Justiça Civil, né? Foi uma reclamação trabalhista. O aposentado, ele relatou que ele trabalhou por mais de 40 anos numa empresa, né, e rescindiu o contrato, né, em 2013 por meio do programa de demissão voluntária. E que durante toda a relação de trabalho dele, né, ele participou do plano de saúde e teve uma época que ele aderiu ao plano de desligamento e ele ingressou com uma reclamação trabalhista para poder continuar usufruindo desse benefício aí do plano de saúde que era dado durante a vigência do contrato de trabalho, né? Nós sabemos e comentamos aqui algumas vezes, né, Renata, que a lei dos planos de saúde permite ao demitido sem justa causa e o aposentado que contribuiu por mais de 10 anos na mensalidade do plano de saúde, a permanência no contrato da empresa, né, do empregador, depois da demissão sem justa causa e depois da aposentadoria. Só que esse direito, às vezes, o usuário ele tem uma certa dificuldade de exercer esse direito, porque esse direito ele foi regulamentado pela Agência Nacional de Saúde através de uma resolução normativa. Essa resolução, ela criou várias restrições, na minha visão, que são restrições que não estavam previstas na lei, porque a lei 9656, a lei federal, a lei dos planos de saúde, exigiu, por exemplo, para o aposentado, a contribuição por no mínimo 10 anos para o plano de saúde. E aí nós temos uma resolução normativa, a 279, da Agência Nacional de Saúde, que diz que, na verdade, o aposentado só vai ter direito a usufruir desse direito, né, se ele participou no pagamento da mensalidade do plano de saúde. E a gente sabe que, especialmente grandes empresas, né, as grandes empregadoras, normalmente pagam integralmente a mensalidade do seu funcionário, né, pelo plano de saúde. Então, esse funcionário que não, durante a vigência do contrato de trabalho, não contribuiu nem com R$1 que fosse, né, na mensalidade, que tivesse um plano de saúde somente com coparticipação, esse funcionário
né, esse aposentado não teria direito a usufruir desses direitos do artigo 30 e do artigo 31. Isso é muito questionável, é objeto de diversas ações judiciais, né, porque muitas pessoas que muitos funcionários que encerram o contrato de trabalho por conta de uma demissão sem justa causa, ou por conta de uma aposentadoria, não conseguem, por exemplo, fazer portabilidade de carências para outro plano. Esse funcionário, esse aposentado que não contribuiu, como que ele vai fazer para como que ele vai fazer para conseguir portar as carências? Porque a gente ainda tem o problema de que a normativa da Agência Nacional de Saúde sobre a portabilidade também não garante a essa pessoa que não contribuiu o exercício da portabilidade. Então, por exemplo, esse demitido sem justa causa, esse aposentado que está no meio de um tratamento médico, como é que ele faz? Então, eu sempre trago aqui, né, que existem algumas normativas do setor da saúde suplementar que confrontam com a LPS, que é a Lei dos Planos de Saúde, e com o próprio Código de Defesa do Consumidor. E esse é o motivo da enorme judicialização que a gente tem em diversos assuntos, especialmente nesse assunto referente a cancelamentos de contratos coletivos. Agora, Melissa, é sempre importante, né, a gente... E aí foi esse assunto que a gente ficou de conversar essa semana aqui com o nosso ouvinte. Vou pegar carona aí nessa decisão judicial, né, que foi interessante porque foi julgada lá pelo Tribunal Superior do Trabalho, como você disse, né, não foi pela área civil, né, foi pela Justiça Trabalhista. E, Melissa, na semana passada a gente começou a conversar sobre um assunto que eu acho que é de extrema importância, principalmente no cenário que a gente vive hoje em dia, né, é um cenário em que muitas pessoas acabaram perdendo o emprego em razão da pandemia. E é uma dúvida também que a gente já tem recebido, já começou a receber de alguns ouvintes, porque a diminuição da renda do consumidor acaba ocasionando que ele ou encerre o contrato com o plano de saúde, ou então ele migre para um plano de saúde mais barato. E nesse momento, eu acho que em especial, o momento da migração, acabam surgindo milhares de dúvidas para o consumidor. Dúvidas essas que, na maioria das vezes, não são esclarecidas por aquele corretor que está te vendendo o plano de saúde. Então, acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto. Eu queria, sim, que você listasse, para quem nos acompanha, quais são as principais armadilhas, o que o consumidor tem que ficar atento nesse momento, o que pode, o que não pode, nesse momento de migração, de portabilidade do plano de saúde que ele já tem para um plano de saúde que tem ali as melhores condições naquele momento, melhores condições de pagamento. Por exemplo, para a gente entender, a pessoa tem um plano de Joãozinho, tem um plano de saúde que ele paga R$700 por mês, mas ele teve ali 30% da renda diminuída agora nesse período, e ele vai precisar, é claro, diminuir as despesas dele. Então, ele vai buscar um plano de saúde que custe R$300, para ele fazer aí uma economia de R$400 por mês. Agora, nessa migração de um plano, né, mais top para um plano menos top, o que pode, o que não pode, quais são os direitos do segurado nesse caso? Olha, Renato, o primeiro direito que a gente sempre lembra aqui e que nunca é importante, nunca é demais a gente relembrar, é a questão da informação do consumidor se apoderar, né, do direito dele de ser claramente informado, esclarecido a respeito das suas dúvidas. A gente tem muito a mania de contratar as coisas sem questionar, né? A gente precisa, especialmente nessa mudança que o consumidor vai fazer com relação ao plano de saúde, ele não pode tomar essa postura, ele tem que ter uma postura de questionar a respeito dessas novas condições. E o que é importante questionar? Primeiro, qual é a redução que teria, por exemplo, para a rede credenciada? Né? Se hoje você paga, vamos supor, R$1.000 de plano de saúde e vai pagar 500, o que aconteceu? Né? Você perdeu alguma rede credenciada? A perda dessa rede credenciada vai influenciar em eventual tratamento que você esteja fazendo? Isso é importante. Segunda questão que é importante observar, a abrangência do contrato.
abrangência geográfica, porque isso importa também, igualmente, a rede credenciada, a abrangência do contrato também é importante na verificação do custo do plano. Se você vai... Uma pessoa que viaja muito, por exemplo, né, está sempre em outro estado, em outro município, você contrata um plano que te atenda de forma mais abrangente, uma abrangência nacional, ou regional, ou grupo de municípios. Isso também influencia no preço. Uma outra questão que o consumidor tem que se atentar é a previsão do reajuste por faixa etária, né? Especialmente pessoas que ainda não chegaram, né, nos 59 anos, que a gente sabe que hoje os produtos de planos de saúde que estão sendo comercializados são planos que prevêem a aplicação de um alto reajuste por faixa etária quando o consumidor chega aos 59 anos. Então, o consumidor que está próximo ali, ou o mais jovem também, porque, afinal de contas, quando você contrata um plano de saúde, você não contrata o plano para cancelar daqui a um ano, né? Afinal de contas, é um contrato de trato sucessivo, você contrata aquilo para daqui a 20 anos que seja, se você tiver algum tipo de doença, que você tenha cobertura, afinal de contas, você pagou durante 20 anos e não teve nenhuma doença. Então, a gente, mesmo os mais novos, né, considerando que é uma relação de trato sucessivo, essas pessoas mais jovens também têm que se importar com relação a essa previsão da faixa etária aos 59 anos, porque é outro assunto bastante judicializado. Por fim, também tem, por exemplo, a cobertura em quarto privativo ou enfermaria, também reduz o valor da mensalidade do plano. O tipo de cobertura tem ambulatorial, hospitalar, obstetrícia, né? Existem diversas formas hoje de você tentar reduzir a prestação da mensalidade do seu plano de saúde, mas a pessoa tem que se informar, tem que saber realmente o que está à disposição, né? E o que pode ser reduzido. E essa informação precisa ser prestada pelo corretor na hora da venda. A gente sabe que muitas vezes o consumidor não consegue ter acesso a essas informações via corretor, né? E às vezes vai buscar essa informação junto ao plano de saúde e também não obtém. Porque o plano de saúde que a pessoa tem no momento é um coletivo, quando liga para a Bradesco, para algum plano, olha, esse plano é coletivo, você tem que se informar na Qualicorp, ou então na sua administradora, ou você tem que se informar com o seu RH, quer dizer, a pessoa fica sem informação. Então, volto a falar, a informação e o consumidor se apoderar desse direito que ele tem de ser informado é importantíssimo nesse momento da troca, né, da migração do plano de saúde. Tem uma pergunta aqui, Melissa, da Luísa Cardoso, ela diz assim, eu pago o plano de saúde do meu neto e o pai está como responsável. Ela quer saber se ela pode se colocar como responsável. Ficou um pouquinho confusa a pergunta da Luísa. Ficou um pouquinho confusa, sim. Precisa primeiro fazer o questionamento para o próprio plano de saúde, para ver o que ele vai responder, porque como a gente não tem acesso ao contrato, a gente não sabe qual é a disposição do contrato, mas a questão da responsabilidade do menor, isso é uma questão que vai poder ser discutida independente do que tiver previsto no contrato, porque a gente tem que compreender que é a melhor assistência ao menor que vai precisar ser prestada nos termos do CDC e do ECA. Mas é importante que ela faça esse questionamento junto ao plano de saúde, e se ela não se conformar com a resposta, né, que faça uma reclamação junto à própria Agência Nacional de Saúde, né, informando o número do protocolo de atendimento, porque a Agência Nacional de Saúde é o órgão regulador e precisa estar ciente dos serviços que estão sendo prestados, né, o atendimento que está sendo prestado ao consumidor de plano de saúde. Então, é importante, seu Luiz, e se ficou mais aí alguma dúvida, você, por favor, manda aqui para a gente. A Maria de Fátima perguntando o seguinte, Melissa, é correto o plano de saúde coletivo ter 2 aumentos anuais? Todo contrato de plano de saúde, ele pode ser reajustado de 2 formas. Uma vez por ano, que é com reajuste anual,
e o reajuste por faixa etária. Essas faixas etárias estão dispostas no contrato que foi assinado pelo consumidor e precisa ser verificado. Então, no mês de aniversário do contrato, vai ser aplicado o reajuste anual e quando a pessoa fizer a alteração da faixa etária, também vai ser aplicado. É preciso só avaliar caso a caso, porque se houve uma coincidência de reajustes no mesmo mês ou muito próximo, e isso de uma certa forma, inviabilizar o pagamento e a manutenção da assistência médica por aquele consumidor, né, e de forma muito individualizada, não estou dizendo que isso aqui é uma coisa que é uma situação que pode ser feita para todo mundo, porque a princípio o plano de saúde pode sim aplicar esses 2 reajustes, mas se num determinado momento, para um consumidor especificamente, isso causou uma desvantagem muito exagerada, inviabilizou de forma definitiva a manutenção da assistência médica por razões específicas, isso pode vir a ser questionado judicialmente, tá? Com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, respondida aí a dúvida da Maria, essa questão dos reajustes, eu acho que se a gente fizesse assim um top 3 de principais dúvidas referentes a planos de saúde, o reajuste ali, esse reajuste anual fica ali entre as principais dúvidas, não é, Melissa? Mas por que isso, assim? Porque na hora que a gente vai contratar, essa informação ela não é prestada de uma forma clara e transparente para o consumidor? Não só no momento da venda não é prestado, como o consumidor também desinformado também não faz os seus questionamentos, e aí eu acho importantíssimo a gente estar sempre aqui no programa tratando disso, porque é uma forma da gente trazer para o consumidor os direitos dele, né, com relação à cobertura de assistência médica, e que ele possa, né, sempre questionar ao plano de saúde as dúvidas a respeito não somente do reajuste, mas com relação às coberturas contratuais. Eu sempre digo aqui que o plano de saúde tem limite de cobertura, existe uma limitação, né, quando a lei dos planos de saúde entrou em vigência, a lei 9656 de 98, foram dispostas diversas restrições de cobertura aos planos de saúde, então o consumidor ele tem que estar atento a essas disposições, né, para que possa depois, eventualmente, poder se socorrer de uma medida judicial se tiver alguma condição contratual ilegal disposta nesse contrato, né, porque é um contrato de adesão, né, Renato? O consumidor ele não tem possibilidade de alterar as condições do contrato, muitas vezes o consumidor não tem acesso ao próprio contrato, e o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que o consumidor que não tiver acesso ao conteúdo, previamente, né, acesso previamente ao conteúdo do contrato, as disposições desse contrato não podem ser impostas ao consumidor. Isso está escrito no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma verdadeira ilegalidade a conduta do plano de saúde que não disponibiliza essas condições do contrato previamente para o consumidor. E isso acontece em praticamente todos os contratos coletivos, né? Especialmente os contratos coletivos empresariais, né, que são disponibilizados pelos empregadores. Eu queria saber qual é o funcionário que, no momento da sua contratação ali, da assinatura do contrato de trabalho, recebeu uma cópia das condições gerais do contrato de assistência médica que ele estava ali, muitas vezes até contribuindo. Como eu falei, tem empresa que paga integralmente a mensalidade, só que tem consumidor que contribui. Ele recebeu essas condições gerais ali no momento? Não recebeu, Renata. Ele não sabe o que está escrito nessas condições gerais. Então, isso é muito grave, isso é uma violação ao artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Melissa, um outro assunto que eu queria conversar com você hoje é sobre a audiência pública, que foi realizada na última sexta-feira, dia 24, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que debateu aí a inclusão de testes sorológicos para o diagnóstico do coronavírus. Queria que você informasse para a gente qual foi o resultado dessa audiência, o que aconteceu aí durante essa audiência que foi realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Renata, foi muito importante essa audiência pública que foi realizada pela agência, faz parte do processo de regulação da Agência Nacional de Saúde com relação à inclusão, né, de exames e procedimentos no rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória, que a gente sempre fala aqui quando eu venho às quartas-feiras. Essa audiência pública, nós até debatemos o resultado dela numa live que nós fizemos ontem via Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB da Barra da Tijuca, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir, né, o lado da Agência Nacional de Saúde, o lado do consumidor e o lado dos médicos, né, das sociedades médicas, porque todas essas pessoas são atores fundamentais na discussão a respeito da inclusão ou não dos testes sorológicos no rol de cobertura mínima obrigatória. Nós sabemos que houve uma ação judicial que foi distribuída, na qual foi concedida uma liminar que obrigou a agência a incluir esses testes no rol. Depois dessa liminar foi cassada pelo tribunal e agora a gente está aguardando a finalização desse processo e também está aguardando a finalização de todas essas atividades regulatórias da agência para, enfim, ser decidido pelo órgão regulador se esse teste sorológico vai ou não ser incluído. Tá? Foram muitas as discussões, são 7 horas, se você for olhar lá no YouTube, são 7 horas, né, tirando algumas, vamos supor assim, 3 horas de intervalos e tudo, mas se você for ver no YouTube, que está à disposição, inclusive, para quem quiser ver, assistir o que aconteceu nessa consulta pública, está à disposição no YouTube. E se você for olhar, a discussão pairou em cima de algumas questões importantes. Primeiro, né, a questão da falta de precisão que existe no resultado desse teste sorológico, né? Existe um certo entendimento de que esse teste sorológico ele é um teste que não tem pode dar um resultado falso negativo e um falso positivo. Né? Isso é uma questão que foi discutida. A outra questão que foi discutida também é se seria a obrigação do plano de saúde cobrir esses testes na medida em que ele já cobre o teste PCR, né? Já foi incluído no rol a cobertura do PCR, que é um outro tipo de exame para se diagnosticar a COVID, né? Mas sabe-se que o PCR é um exame indicado para casos onde a doença está numa fase mais avançada, mais aguda, né? E realmente fica difícil para um certo controle epidemiológico da doença você identificar autorizar a realização de exames somente numa fase mais avançada da doença. Então, isso é uma outra questão que foi discutida e, por fim, também temos uma discussão a respeito se seria a obrigação do plano de saúde custear essa pesquisa epidemiológica que poderia ser feita com base na realização desses exames sorológicos, né? A gente ainda não tem um consenso, né, Renata? Vamos ter que aguardar aí, porque a agência ainda não chegou numa decisão sobre a inclusão ou não desses testes. Vamos continuar acompanhando e informando aqui todos os nossos ouvintes as novidades a respeito disso, mas é provável, e uma das opções que a gente tem é de que esse teste seja incluído, mas com alguma diretriz de utilização. Por exemplo, vai ser incluído somente em determinados casos, em que situações esse exame seria incluído. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos aí nessa discussão. Tem a Fátima, Maria de Fátima, que fez a pergunta sobre o reajuste. Ela está completando com
com a seguinte informação, dizendo que o plano deu 2 aumentos em um único semestre e justificaram que esses aumentos tiveram como consequência o excesso de gastos com os exames realizados pelo grupo. É a sinistralidade, é o contrato coletivo. O contrato coletivo, ele é reajustado com base no uso dos serviços. Eu não sei que tipo de contrato coletivo que ela tem, mas todos os contratos coletivos são reajustados conforme o uso daquela coletividade que está incluída naquela carteira. Além disso, precisa ver também, porque se for um contrato com coparticipação, precisa saber se essa elevação na mensalidade foi realmente com base no reajuste ou foi por conta de algum uso particular dos serviços por parte do usuário que tem um contrato com previsão de coparticipação. Então, precisa identificar realmente o motivo do aumento da mensalidade, né, para a gente poder dizer se é ilegal, se não é ilegal, mas de antemão, eu já adianto aqui que existe uma discussão a respeito da legalidade desse reajuste por sinistralidade, com base no uso dos serviços. Porque aquela carteira, né, aquele contratante, ele muitas vezes não tem acesso a planilhas de despesas, né, do uso dos serviços, e isso impossibilita o consumidor e até o contratante, como empresa, né, de aferir se aquela conta foi feita de forma correta ou não. Essa, e de forma bem resumida, é o tipo de questionamento que a gente tem acerca da legalidade do reajuste por sinistralidade, que é aplicado em todos os contratos coletivos de plano de saúde. Ô, Melissa, tem mais uma pergunta aqui. O Gerson, ele está dizendo assim, acredito que muita gente não saiba o que é um plano direto com a operadora e quando é através das cooperativas. Quais são as desvantagens e vantagens de um e de outro? É bem importante essa ponderação aqui que o Gerson fez, porque aqui ao longo desse tempo, né, Melissa, que você participa do programa Reclamar Adianta, a gente percebe realmente que o consumidor, muitas vezes ele não faz ideia que ele está contratando um plano coletivo. Ele acha que ele está contratando um plano individual e, na verdade, quando as dúvidas começam a surgir, ele procura um especialista para esclarecer essas dúvidas dele. Ele percebe que ele comprou ali um plano coletivo, foi inserido em uma associação que ele não tem a menor ideia de que associação é essa. A gente já conversou algumas vezes aqui no programa sobre esse assunto, mas eu acho que é sempre uma informação muito importante de ser esclarecida. O contrato coletivo, ele tem alguns problemas, né? O contrato coletivo, ele é menos regulamentado, né? O contrato, como eu falei, o reajuste é por sinistralidade, e esse reajuste, ele é apenas, vamos dizer assim, autorizado pela agência, mas ele não é definido pela agência, como acontece nos contratos individuais, né? E também tem a rescisão unilateral do contrato, né? O contrato individual de plano de saúde, segundo a Lei 9656, ele só pode ser rescindido por falta de pagamento, né? Por fraude no preenchimento da declaração de saúde, né? E também não pode ser encerrado no meio de um tratamento médico ou no meio de uma internação. Essa última questão, essa última restrição de que não pode ser encerrado no meio de um tratamento e no meio da internação, né, também é válida para os contratos coletivos, tá? Então, existem algumas diferenças dos contratos coletivos e dos contratos individuais que fragilizam a relação daquele consumidor que tem um contrato coletivo, tá? Hoje, existem pouquíssimos contratos individuais no mercado, né? Então, o consumidor que estiver contratando um plano de saúde, ele tem que realmente se informar se é um contrato individual, se é um contrato de plano de saúde. Eu cansei de ver pessoas, até aqui mesmo no programa, dizendo, não, meu contrato é individual. E a pessoa só vai descobrir depois que não é individual. Não, fui eu que contratei. Sim, foi você que contratou, mas você foi incluído dentro de uma apólice coletiva e a pessoa não foi informada disso, né? E aí eu relembro que nós acabamos de falar um pouquinho atrás do artigo 46
do Código de Defesa do Consumidor, que diz que se ele não recebeu as condições do contrato, essas condições não podem prejudicá-lo. Então, por mais que o consumidor esteja protegido, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, e depois ele possa se socorrer de uma medida judicial e tudo mais, é importante, Renato, que o consumidor, antes de contratar, né, se informe, para que depois, entendeu, não tenha necessidade de reclamar em determinadas situações que poderiam ter sido resolvidas previamente, né, com uma pergunta ou com algum esclarecimento, né, porque se você chega e fala, olha, você está contratando um plano de saúde, aí eu quero a cobertura X, né, e aí você contrata sem saber se você tem a cobertura X, né, e aí quando você vai buscar a cobertura, você não tem. Se você tivesse se informado antes, Renato, talvez você tivesse abandonado aquela ideia de contratar aquele produto e contratasse um outro produto que tivesse a cobertura que você realmente deseja. Então, assim, muitas vezes é prevenir, né? A gente sabe que muitas vezes não vai ser possível, porque é um contrato de adesão e você não pode mudar as condições, mas você pode, no mercado, buscar um plano de saúde que atenda melhor as suas necessidades com relação à rede credenciada, abrangência geográfica, como a gente já falou aqui hoje um pouquinho antes, né? Não, e eu acho tão importante, tanto é que assim, antes da gente mandar aqui as dúvidas de planos de saúde para você, eu sempre faço alguns questionamentos para os ouvintes, né? E aí, um caso, por exemplo, muito recente que a gente recebeu de uma ouvinte que estava fazendo a migração do plano, na verdade, ela ia contratar um plano. Eu perguntei a ela, você deu uma olhada na rede credenciada? Exatamente porque eu acho que é tão importante para a gente saber disso, né, Melissa? Porque senão você acha que plano de saúde já é uma coisa cara. E aí, quando você vai ver muitos planos de saúde, você não tem médicos ali que atendam próximo ao seu endereço, atendem na sua cidade, mas não atendem próximo ao seu endereço, ou então você faz questão que o hospital X faça parte da rede credenciada do seu plano de saúde. Mas aí, depois que você contrata, que você vai perceber que aquele hospital que você queria não está ali previsto dentro do seu contrato, não é credenciado dentro daquele contrato que você fez com o plano de saúde. Então, assim, eu acho tão importante, e é tão fácil o acesso a essa informação. Isso dali, você questiona o corretor. Se ele, não, pede o livrinho, pede ali o site da empresa. Isso. Renata, essa questão do livro, foi bom você ter falado, e é muito importante. Porque hoje, quem contrata um plano de saúde, o plano não está mais disponibilizando aquele guia médico, né, que antigamente era disponibilizado. Eles dizem que a rede credenciada está toda no site. Aí você vai lá e consulta no site. Acontece que, se você não tem ali a informação clara e adequada de qual era a rede credenciada, de que foi disponibilizada para você no momento da contratação, depois você não tem como avaliar se a alteração da rede credenciada foi legal ou não. Porque a Lei 9656, ela permite a alteração da rede credenciada do plano de saúde, né? Então, só que existem critérios para que isso seja considerado legal. Tá? Então, você tem que ter ali a informação de toda a rede. Então, quem está contratando um plano de saúde, pede o envio do guia e deixa guardado junto com o contrato. Porque daqui a alguns anos, né, essa rede credenciada, ela pode ser alterada. A gente sabe que, com muita frequência, o plano de saúde altera a rede credenciada. Para tirar um hospital, colocar outro, é muito comum isso. Então, nessa mudança... mas eu tinha o hospital tal quando eu contratei. Tinha. E cadê a prova de que você tinha esse hospital? Né? Então, é importante, né, que o consumidor que esteja contratando o plano de saúde tenha nas suas mãos e coloque dentro de uma pastinha toda a documentação do plano de saúde. O contrato, a proposta que foi assinada, o guia médico, as informações, os e-mails que foram trocados, tudo. Porque, como eu falei, Renata, é um contrato de trato sucessivo. Né? Às vezes, você vai ter o plano de saúde por anos e não vai usar. Você só vai usar depois de anos. E aí, como é que você vai lembrar as coisas que o corretor falou para você, as coisas que foram prometidas a você,
né? Então, é muito importante que o consumidor se informe, né? Tenha uma pastinha com tudo guardado, para depois poder, eventualmente, questionar, tirar suas dúvidas, né? Ter a prova de tudo que foi contratado na época. Exatamente. É muito importante guardar todas essas informações e principalmente todas essas promessas, né, Melissa? A Luísa, que falou lá, que eu te fiz uma pergunta aí falando que ela paga o plano de saúde do neto, mas o pai que está como responsável, ela quer saber se ela queria se colocar como responsável. Ela disse aqui pra gente que o plano de saúde foi feito pela Qualicorp, que diz que ela não pode. Só que a Unimed diz que ela pode. E ela já paga esse plano há mais de 6 anos. E o pai da criança não tem nenhuma responsabilidade com ele. Acho também que ela quer se colocar como responsável para fins de abatimento no imposto de renda, né? Sim, certamente. Eu acho que se a própria Unimed, o próprio plano de saúde, né, que detém a obrigação de cumprir a assistência médica, não é a Qualicorp. A Qualicorp, ela é uma intermediária na relação entre o consumidor e o plano de saúde. Né? Quem define as regras da cobertura, quem define o que vai ser e o que não vai ser coberto, se pode ou se não pode, não é a Qualicorp. É o plano de saúde, né? Se você tiver uma restrição de cobertura ou um problema de reajuste, você não vai questionar a Qualicorp em tese, né? Porque, na verdade, a sua relação não é com a Qualicorp, a sua relação é com o plano de saúde. Então, se a Unimed diz que pode, então eu não vejo nenhum problema em alterar. Se a Qualicorp está se negando a cumprir uma orientação que é da própria Unimed, da própria operadora, né, ela tem que fazer um registro de reclamação na própria Unimed, dizendo exatamente isso, e também na Agência Nacional de Saúde. É isso que eu ia te perguntar. Se ela não conseguir resolver essa situação, eu acho que a ANS é sempre um caminho, né? Por mais que a gente tenha aqui diversas críticas à ANS, para alguns casos a gente vê que as reclamações feitas à ANS funcionam. Se mesmo depois dessa reclamação junto à ANS, a Luísa não conseguia ser incluída como a responsável, né, pelo pagamento aí da mensalidade aí do plano de saúde do neto, o que ela precisa fazer, Melissa? Ela vai precisar se socorrer aí da justiça? Ô, Renata, porque eu não estou vendo conflito aí nesse caso, entendeu? Porque a Unimed já disse que vai fazer. E pode. E pode, então eu não estou vendo conflito nenhum. Eu estou vendo aí uma ingerência da Qualicorp, que eu acho que certamente com uma reclamação na Agência Nacional de Saúde, eu acredito que ela possa resolver. E se realmente não resolver, ela pode se socorrer de uma medida judicial, mas aí eu estou aqui, né, vendo em tese a situação e estou observando que não existe litígio. Né? Litígio com relação às pessoas que são efetivamente envolvidas na relação, que é o consumidor e o plano de saúde. Eu vou pedir a Luísa, Luísa, faz o seguinte, manda pra gente, ou por e-mail ou por WhatsApp, todas as suas informações, nome completo, o CPF, o número da carteirinha, o nome do seu neto, CPF dele também, telefone de contato. A gente vai fazer aí, vamos tentar mediar essa solução junto à Unimed, junto à Qualicorp. Eu acho que talvez depois da intervenção aqui do programa, a Luísa consiga aí resolver esse assunto aí que está trazendo dor de cabeça para ela. Então faz isso, Luísa, manda para a gente pelo nosso e-mail, atilanunes@reclamaradianta.com.br, ou então pelo nosso WhatsApp, o 993289328. O Gerson fala assim, um exemplo é a venda dos planos, já que a gente está falando de Qualicorp, né? Um exemplo é a venda dos planos da Qualicorp. Quando vendidos, não é dada ao consumidor a informação de que se trata de uma cooperativa. Pois é. Não, pois é, esse aqui é o problema. A gente tem que estar atento ao que a gente está contratando, né? E a que entidade a gente vai, o consumidor, né, no caso, ele vai se vincular para poder contratar esse plano de saúde, né? A gente sabe que existem conselhos profissionais, né, que admitem a
a contratação por meio dos conselhos profissionais, né? Só que nem todo mundo está registrado num conselho profissional, nem todo mundo é sócio de um clube, né, para fins de contratação de um plano. Tem gente que não tem, só tem até, às vezes, o primeiro grau, né, e não consegue contratar um plano de saúde, né? Então, é muito, muito complicado a gente ter, hoje, o acesso do consumidor à contratação de uma assistência médica privada. Ele tem muita dificuldade de acessar, especialmente aquele que já esteve dentro do sistema, como a gente começou hoje falando, né, do demitido sem justa causa, do aposentado, até esse que já está dentro do sistema, né, se acontece alguma coisa na vida dele, por exemplo, a rescisão do contrato de trabalho, né, ele tem dificuldade de se manter dentro do sistema, né? Então, é muito complicado, bem complicado. Ô, Melissa, pra gente ir, a gente já está chegando aí ao fim do nosso bate-papo de hoje. Hoje ainda tem protesto aqui no Reclamar Adianta, mas eu não posso deixar de falar sobre uma notícia que a gente já tinha combinado de conversar na semana passada, mas acabou que não deu tempo. A Justiça do Distrito Federal, ela mandou, né, ela exigiu que os planos de saúde manda planos de saúde deixarem de exigir carência para atender pacientes urgentes. Essa medida ela vale lá no Distrito Federal para contratos firmados até 2 de abril de 2020, principalmente em casos de coronavírus. E aí, se houver descumprimento, a multa é de R$10.000. Agora, uma pergunta que eu te faço, carência vale para casos de urgência e emergência? Não, Renata, a Lei 9656, ela prevê que, em casos de urgência e emergência, a carência é 24 horas. Né? Então, a questão desse processo, e a gente teve um outro caso desse, que também saiu uma liminar e depois houve a revogação dessa liminar, é que você dispensar indiscriminadamente o cumprimento de prazos de carência que estão previstos na lei, viu, Renata? Na lei 9656, não são prazos ilegais, né? São prazos permitidos por lei de serem cobrados pelos planos de saúde. Então, você permitir de forma indiscriminada e prévia, isso pode gerar um certo desequilíbrio, né? E, na verdade, se você for considerar a questão da urgência e emergência, não existe carência. Então, aquele usuário, né, que está com a Covid e que tem uma indicação clínica de tratamento de urgência e emergência, ele não tem carência para cumprir. Né? Então, a questão toda passa por conta de você, de forma antecipada, né, e sem avaliar caso a caso a necessidade de cada paciente, né, se realmente vai se cumprir ou não um prazo de carência que é previsto na lei. A gente tem que observar, né, que a palavra final é sempre do médico. Né? O médico é que vai dizer se o caso é de urgência e emergência, não tem carência. Uhum. O plano não pode exigir carência. Não há necessidade de você previamente dispensar. Né? Então, a gente tem que ouvir, né, a palavra do médico, né, e avaliar caso a caso. O grande problema é que parece que essa determinação, essa opinião final, que sempre tem que ser do médico, ela é sempre deixada de lado aí pelos planos de saúde, né? Existe uma interferência muito grande, né, dos planos de saúde nos tratamentos que são indicados pelo médico assistente do paciente, né? Mas a gente sabe que o STJ considera essa intromissão do plano de saúde no tratamento como uma conduta abusiva. Uhum. Isso é pacificado no STJ, esse entendimento de que o plano de saúde não pode interferir no tratamento. Ele tem a obrigação de cobrir, né, o tratamento de todas as doenças que estão listadas na Classificação Internacional de Doenças, né, nos termos da limitação prevista na 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde, e o que a gente sempre questiona aqui, né, Renata, a questão do rol, né, de procedimentos e eventos, que também limita a cobertura, mas como o rol é um rol exemplificativo, né, o consumidor, caso a caso, ele pode vir a questionar
a cobertura, a limitação da cobertura do plano de saúde. Mas isso não tem nada a ver com relação à carência, né? Porque a discussão da carência pressupõe que você já tenha direito à cobertura, né? Porque se você não tem direito à cobertura, você não vai nem discutir se você tem carência ou não a cumprir. Você primeiro admite que existe a cobertura contratual para depois discutir se tem algum prazo de carência ou não para ser aplicado ali no caso. A Mara Assis participando aqui com a gente, ela dizendo assim, plano de saúde no Brasil é utopia para pobre, infelizmente. A gente abordou algumas vezes esse sonho, né, ô Melissa, que hoje faz parte, há muito tempo, aliás, já faz parte aí da lista de prioridades do brasileiro, que é ter um plano de saúde. Mas o alto custo de se ter um plano de saúde acaba inviabilizando que esse sonho se transforme em realidade para a grande maioria da população brasileira, porque quem recebe ali 1, 2 salários mínimos, como é que vai custear as mensalidades altas de um plano, né? Isso é um assunto que a gente está debatendo de forma específica, né, no setor da saúde suplementar, que é a questão do financiamento, né? Quem é que financia esse serviço que é prestado pelo plano de saúde? Né? Hoje a gente tem altos reajustes por faixa etária, né, sendo aplicados a quem faz 59 anos, ou quem faz 57 anos, que vai chegando ali na faixa dos 60 anos, e a gente consegue ouvir pessoas, especialistas no assunto, dizendo que a questão do envelhecimento, do alto custo, né, que é imputado na assistência médica por causa do envelhecimento da população, mas quando a gente também vê especialistas dizendo que, na verdade, o envelhecimento não é a causa maior do aumento dos custos dos planos de saúde. Então, a gente tem que ter um debate, Renato, muito transparente com relação ao financiamento da nossa saúde, senão a gente vai ficar com uma venda nos olhos e não vai alterar realmente a situação fática que precisa ser alterada. Nós temos diversos projetos de lei tramitando nas nossas casas legislativas a respeito da alteração da 9656, que todos eles objetivam regulamentar um pouco melhor essa questão do financiamento. E a gente precisa debater o que realmente importa. Não adianta ficar trazendo informações que não são totalmente verdadeiras, não são informações completas, né, para a gente realmente discutir a sustentabilidade dos serviços que são prestados pelos planos de saúde hoje aqui no país. Bom, Melissa, eu vou me despedindo de você por aqui, agradecendo imensamente a sua participação com a gente aqui sempre às sextas-feiras, falando sobre direito à saúde, um assunto tão importante, tão fundamental de ser discutido e de ser debatido. Mais uma vez eu te agradeço pela sua presença e deixa aí as suas redes sociais, que inclusive estão aí no rodapé da sua imagem. Renata, um prazer estar aqui com vocês toda quarta-feira. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente. Muito obrigada a você, a equipe aí do programa, todo mundo que nos acompanhou e mandou perguntas aqui para a gente poder debater esse tema. Nas minhas redes sociais tem muita informação a respeito de direito à saúde, a gente debate esses temas de forma muito transparente e clara, porque é só assim que nesse momento de mudança da nossa sociedade, a gente vai conseguir trazer a proteção do consumidor, a defesa do consumidor, que é uma defesa prevista na nossa Constituição, né, Renata? No artigo 170 da nossa Constituição. É um princípio da nossa ordem econômica, a defesa do consumidor. Então, só o debate, né, de forma honesta, de forma clara, nos possibilita a ter alterações legislativas que realmente proporcionem a garantia da defesa dos direitos do consumidor. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta, Melissa. Obrigada aí você por nos brindar aí sempre às quartas-feiras com a sua participação aqui no programa. A gente se encontra na próxima quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom.